Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Todos já acharam? Vamos ler com aqui, seu Santo e Bom Espírito. Carta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem, Jesus Cristo está falando com a igreja de Laodiceia, né? E essa igreja aqui é uma igreja que Jesus Cristo estava batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, né? Era igreja, irmãos, que tinha deixado Jesus Cristo do lado de fora. Eles estavam do lado de dentro, eles estavam fazendo seus cultos, eles estavam louvando, estavam pregando, e Jesus Cristo do lado de fora. Jesus Cristo batendo do lado de fora, né, irmãos? E essa é a realidade, irmãos, de muitas igrejas hoje, nos nossos dias. De todas as igrejas, essa daqui era a igreja na condição pior. Das 7 igrejas, essa igreja aqui não recebe nenhum elogio. Ela está na condição pior. E quando nós vamos ler sobre essa igreja aqui, não havia falsos profetas, falsos mestres dentro dessa igreja, né? Não havia heresia dentro dessa igreja, não havia imoralidade sexual dentro dessa igreja. Mas essa igreja aqui era a pior igreja de todas, porque eles haviam deixado Jesus Cristo do lado de fora. Era uma igreja que olhava para si mesmo e se sentia completa, se sentia realizada, se sentia satisfeita naquilo que ela era, naquilo que ela possuía, naquilo que ela havia conquistado. E essa é a realidade de muitas igrejas hoje, né, irmãos? A igreja começa do jeito certo, mas passa-se um tempo, coloca-se Jesus Cristo por lá de fora. Porque o importante não é mais Jesus Cristo, o importante não é mais a verdade da palavra de Deus, o importante não é mais proclamar a verdade da palavra de Deus. Não, o importante é crescer. A gente tem que crescer. A gente tem que crescer, a gente precisa comprar um terreno maior, a gente precisa fazer novas igrejas, a gente precisa montar um império, né? A gente precisa preservar nossa marca, e o importante é o CNPJ, né? E o importante é um monte de coisa, mas Jesus Cristo não é importante mais, né, irmãos? A verdade da palavra de Deus não é importante mais.
E quando se vai ver, Jesus Cristo está lá, do lado de fora. As pessoas congregando, fazendo culto, né? Louvando, orando, pregando, e Jesus Cristo do lado de fora. Né, irmãos? E é muito interessante essa passagem aqui, porque a passagem, irmãos, começa com Jesus Cristo dizendo quem Ele é, né? E Ele vai dizer, e assim declara o Amém, sabe? Eu sou o Amém, sabe? Jesus Cristo é aquele que tudo aquilo que Ele fala, sabe? Suas criaturas têm que dizer Amém, assim seja. Glória a Deus. Né, irmãos? Aquilo que Jesus Cristo fala não é para nós contestarmos, não é para a gente dizer, não sei, eu não concordo com essas coisas aqui, viu? Não concordo com aquilo que Jesus Cristo falou. Não, irmãos, Jesus Cristo é o próprio Deus falando. Ele é a própria palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente fala, nós, como suas criaturas, falamos amém. Sabe, Ele não erra, não tem erros. Sabe, irmãos, então Ele se revela dizendo, quem fala com vocês é o amém. Né? O amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? A única verdade nesse mundo, sabe? Jesus Cristo, sabe? Sou eu que estou falando com vocês. A única verdade nesse mundo de mentira, nesse mundo de engano, nesse mundo de falsidade, sabe? Eu estou falando com vocês, né? O soberano da criação de Deus. Sabe, é muito importante isso, irmãos, porque o problema de muitos crentes hoje é que eles esqueceram a qual Deus eles estão servindo. Muitos crentes estão falando com Deus como se Deus fosse o amiguinho deles lá da escola. Sabe, não tem reverência, não tem temor, não tem respeito. Sabe, muitos crentes estão falando com Deus como se estivesse falando com o amiguinho dele lá do trabalho. Irmãos, é qualquer linguagem. Muitos crentes estão fazendo piadinha com as coisas de Deus. Sabe, transformaram as pregações em verdadeiros shows de comédia. Né, irmãos? Por quê? Porque não tem reverência. Eles não sabem qual Deus eles estão servindo, a qual Deus eles estão adorando. Então é muito importante, irmãos, para que uma igreja seja uma igreja saudável, seja uma igreja bíblica, seja uma igreja que verdadeiramente honra e glorifica a Deus, é preciso que ela saiba a qual Deus ela está servindo. E o Deus a qual nós estamos servindo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o soberano da criação. Né, irmãos? É o verbo de Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né, irmãos? Esse é o Deus a qual nós estamos servindo. E é por isso, irmãos, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A função principal do Apocalipse, irmãos, não é nos dizer o que vai acontecer no futuro. A função principal do Apocalipse é nos revelar Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele representa e o que Ele significa. Né, irmãos? E Jesus Cristo dizendo quem Ele é, Jesus Cristo posteriormente vai dizer, eu conheço as tuas obras. Né, irmãos? O que mostra que nós não estamos caminhando com Deus e Ele não faz nem ideia de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Não, mas Ele conhece as nossas obras, Ele sabe se nós temos dedicação ou não, Ele sabe se nós temos zelo ou não, Ele sabe se nós temos compromisso ou não. Né, irmão? Se nós fôssemos trabalhar numa empresa, né, irmãos, muito famosa, que pagasse muito bem, e o chefe estivesse lá olhando se a gente trabalha bem ou não para nos contratar, irmão, nós daríamos o nosso melhor para ser contratado. Né, irmãos? Mas os crentes não têm consciência de que a sua vida cristã existe Deus que os está enxergando. Glória a Deus. Né, irmãos? Deus é aquele que nos está vendo. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele vê se verdadeiramente nós estamos nos dedicando ou não, se nós estamos sendo zelosos ou não, se nós estamos sendo comprometidos ou não. Ele conhece as nossas obras. Sabe, irmãos? Ele passeia pela sua igreja, não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja também. Né, irmãos? Deus é aquele que nos vê, e quando nós tivermos essa consciência de que Deus é aquele que nos vê, aí, irmãos, aí a gente vai viver uma vida que honra e glorifica a Deus. Glória a Deus,
né? Porque se lá no serviço a gente quer dar o nosso melhor porque o chefe está olhando, se a gente tiver a consciência de que Deus é aquele que nos enxerga o tempo todo, pode ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para Deus. Né, irmãos? A gente vai dar o nosso melhor para Deus, a gente vai se dedicar mais para Deus, porque Ele é aquele que nos enxerga, Ele é aquele que nos vê. Né, irmãos? Então, muitas pessoas estão dando desculpas do pecado, né, irmão? Muitas pessoas estão lá mergulhadas no seu pecado. Não, eu tenho um vício em pornografia, sabe? Eu sou viciado em pornografia, sabe? É um vício, eu não consigo parar, é um vício, né, irmão? Mas quando ele está lá no quarto dele, lá vendo pornografia, e o pai dele entra no quarto, sabe, irmão? Ele fecha a página. Ele não fica vendo lá com o pai. Quando a mãe passa, o pai passa, ele fecha. Por quê? Porque ele se preocupa com aquilo que o pai dele vai achar dele. Ele se preocupa com aquilo que a mãe dele vai achar dele. Não, irmão, mas se ele tivesse consciência de que Deus o enxerga, de que Deus o vê, sabe, irmãos, ele nunca abriria aquelas coisas ali. Ele nunca ficaria vendo aquelas coisas ali. E é por isso que muitos crentes estão lá xingando, né, irmãos? Estão lá dando escândalo, estão lá ofendendo. Não, porque aqui ninguém está vendo. Não, meu Deus está vendo. Glória a Deus. Deus enxerga, irmãos. Deus é aquele que conhece as nossas obras, né? E Jesus Cristo está dizendo: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Né, irmãos? O problema dessa igreja aqui é que ela era uma igreja morna. Né, Jesus Cristo está usando uma figura de linguagem aqui, irmãos, porque havia 3 cidades. Havia a cidade de Colossos, que recebia águas frias, né? Havia a cidade de Hierápolis, que recebia águas quentes, né? E havia a igreja de Laodiceia, né? Que recebia águas mornas. E Jesus Cristo está dizendo para ele: sabe, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos. Né, irmãos? Na nossa vida cristã, Jesus Cristo está dizendo: sabe, antes você fosse quente, antes você fosse frio, né? Por quê? Porque se você fosse frio, né, se você fosse um crente perdido, um crente miserável, um crente que não tivesse compromisso com nada, sabe, pelo menos você ainda poderia reconhecer a sua condição miserável. Né? Você estando numa condição fria, numa condição perdida, você poderia dizer: puxa vida, eu estou nessa condição miserável aqui, eu sei que eu não devia estar nessa condição. Né, irmãos? É melhor estar numa condição fria do que numa condição morna. Porque imagina como que você vai dizer para um crente morno que ele está perdido. Né, irmãos? Jesus está demonstrando aqui a sua profunda abominação por aqueles que estão em cima do muro, né, irmãos? Por aqueles que não se decidem em ter uma vida cristã fervorosa. Glória a Deus. Né, irmãos? Que quando você pensa que eles vão, não, agora eles vão se firmar, né? Agora eles vão ter uma vida cristã firme, de repente eles voltam, eles regridem, eles começam a ser como eram antes. Sabe, irmão, Jesus está mostrando: na sua vida cristã, toma cuidado para você não ser um crente morno. Glória a Deus. Porque de todas as igrejas, a pior igreja não era porque eles tinham imoralidade sexual dentro, não. De todas as igrejas, a pior igreja não é porque tinha falso mestre. A pior de todas as igrejas, a pior era porque eles eram crentes mornos. Né, irmãos? Eles eram crentes mornos, eles estavam em cima do muro, eles não tinham o fervor que deveriam ter. Glória a Deus. E essa é uma condição terrível. E Jesus vai dizer: antes fosses frio ou quente. Né, irmãos? Esse antes fosses frio ou quente vai demonstrar a consequência que vai se sobressair sobre nós, do porquê que nós não somos quente ou frio. Sabe, antes você fosse quente ou frio, né? E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo está dizendo: eu não vou engolir os crentes mornos.
né? Aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não têm fervor. Glória a Deus. Né, irmãos, quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, que se dizem crentes, e diante das circunstâncias, irmãos, coisas que deveriam ser simples para eles lidar, sabe, irmãos, eles simplesmente não sabem o que fazer, eles simplesmente estão perdidos, simplesmente não fazem, estão caminhando pelo caminho errado na adversidade, né? Não, mas eles se dizem crentes. Né, irmãos? Quantas vezes nós vemos situações que os crentes estão passando, que como ele lida com as atitudes, dá até ânsia de vômito na gente. Né, irmãos? Porque a gente vê o crente fazendo coisas que não deveria fazer. Né? A gente vê o crente não tendo convicção naquilo que deveria ter. A gente não vê o crente lidando com a situação do jeito que deveriam lidar. Né, irmãos? E Jesus Cristo está dizendo, ó, não, antes você fosse quente, antes você fosse frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Né, irmãos? Essa passagem aqui é uma passagem pesada, irmãos. Né? Passagem pesada, uma passagem que muitas pessoas vão ler e vão dizer, não, mas, nossa, mas isso aqui não é o meu Deus, isso aqui não é meu Deus. E realmente esse não é o teu Deus mesmo, porque esse aqui é o Deus da Bíblia. O teu Deus é o Deus inventado na tua cabeça, que acha que você pode ficar morno aí, e que no tempo certo Deus vai fazer obra, Deus vai fazer milagre, mas continua morno aí, e vai congregando morno aí, e o crente fica congregando morno a vida inteira, congregando morno a vida inteira, e ninguém pode falar nada, porque senão o crente vai embora. Então o que vai embora? Sabe, irmãos, porque é melhor ser frio, se ele pelo menos for embora, pelo menos ele tem a oportunidade de voltar e caminhar com Deus de verdade, do jeito que tem que caminhar. Glória a Deus. Do que a gente pegar o crente morno e ficar falando, não, e fica aí, e no tempo certo Deus vai fazer, tem os pecados aí, mas vamos fingir que ninguém está vendo, continua aí. Não, que ele seja confrontado nos seus pecados e que ele suma mesmo. Porque se é para caminhar com Deus, irmãos, é melhor que a gente seja frio. Né, irmãos? É melhor que a gente seja frio, porque a gente tendo frio, pelo menos a gente tem a oportunidade de voltar e se tornar um crente quente posteriormente. Glória a Deus. Mas o crente morno, irmãos, o crente morno, ele é abominável para Deus. E Deus está dizendo, sabe, eu não vou engolir os crentes mornos. Glória a Deus. E muitos vão chegar no último dia e vão dizer, não, mas eu não congreguei 3 vezes na semana, mas eu não expulsei demônio, mas eu não fiz milagre, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo outro, né? Eu não estava lá, eu não estava na igreja verdadeira, mas eu... E Jesus vai dizer, não, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, não vos conheço. Glória a Deus. A pior coisa que a gente pode fazer, irmãos, é ser um crente morno. E quando a gente vira para o crente e fala, não, você precisa ter uma vida cristã mais fervorosa, sabe, você precisa ter mais convicção, você precisa ter... é difícil, né, vamos ver, né, porque você é assim, né, mas a minha vida cristã é diferente, a minha vida cristã é assim, mais tranquila, mais calma, a vida cristã, minha vida cristã é assim, morna, continua com a vida cristã morna. Olha o que vai acontecer com os mornos aqui, vão ser vomitados da boca de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, então Jesus Cristo está dizendo, sabe, não existe pessoa, existem salvos e perdidos. Os salvos são crentes, sabe, irmãos, os crentes são salvos, né, e os perdidos são os mornos e os frios, né, irmãos, até que eles se tornem quentes. Então, na vida cristã, irmãos, não é como muitas vezes as pessoas vão levando o trabalho. Né, irmão? Sabe quando as pessoas vão levando o trabalho lá e elas não são aquilo que deveriam ser, mas elas precisam cumprir uma determinada meta lá para não ser mandado embora? Sabe, muitas pessoas estão assim na vida cristã. Sabe, elas não são aquilo que deveriam ser, mas elas estão tentando cumprir uma meta lá. E qual que é a meta? A meta é congregar, né? Tenta congregar aí, uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana, né? Mas lá no serviço lá não tem vida cristã, né? Então a gente tenta cumprir uma meta. Sabe, irmãos, na vida cristã, irmãos, não é assim que funciona, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Na vida cristã é preciso que a gente seja crente de verdade. É preciso que a gente seja quente de verdade. É preciso que haja uma alegria verdadeira dentro de nós, porque aquele a quem nós estamos servindo não é qualquer um. É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
E Ele está nos enxergando. E a gente pode até enganar o nosso patrão, você pode até enganar o seu irmão que senta do seu lado, você pode até fingir para todo mundo que você é crente, mas de Deus a gente não consegue fingir, irmãos. A gente não consegue enganar Deus. Né? E essa é a grande questão. E o próprio Deus, né, irmãos, que passeia pela sua igreja, que está fazendo o relatório da sua igreja, está mostrando a condição da sua igreja, né, irmãos? E essa igreja vai dizer: e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Né, irmãos, essa igreja aqui, ela estava dizendo assim: nós estamos bem demais, a gente está bem demais, porque para pensar, na nossa igreja não tem moralidade sexual, na nossa igreja não tem falsos profetas, na nossa igreja a gente não está sendo perseguido, não está sendo morto, a gente não está perdendo o nosso emprego, pelo contrário, a gente está sendo abençoado, a gente é uma igreja rica, influente na sociedade, nossa vida, nossa igreja está maravilhosa, olha só a nossa igreja como é que está. Né, irmãos, olha só, eles estavam com uma visão distorcida de si mesmos. E esse é o problema de muitos crentes. Você fala para eles: você está numa condição perdida, você deveria estar mais fervoroso, você deveria estar mais comprometido, você deveria estar mais zeloso, você já deveria ter aprendido a como lidar com essa situação. E o crente está falando: não, mas eu estou bem pra caramba, porque antes eu era pior, antes eu era muito pior, quanto que eu já não melhorei? Não, mas antes, não importa como você era antes, não importa como você deveria ser, e você ainda não é. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Né, irmãos, e o fato de você não ser aquilo que você precisa ser, sabe, faz com que você seja um crente morno. Né, irmãos, e esses crentes aqui, eles estavam achando que estamos bem, oh maravilha, estamos bem, o que tem de errado na nossa igreja? Tem nada de errado na nossa igreja, estamos ricos, conquistamos muitas riquezas, não precisamos de mais nada. E Jesus Cristo, irmãos, vai mostrar para eles a condição em que eles estão, né, irmãos? Porque uma coisa é como a gente se enxerga, e outra coisa é aquilo que a gente é. Né, irmãos? Por isso que nós não somos confiáveis para dizer o que nós somos de nós mesmos. A Bíblia é o que diz aquilo que nós somos. E a Bíblia fala que nós somos perdidos, condenados e precisamos de um Salvador. Não adianta a gente ficar olhando para nós mesmos e não, mas eu acho que eu estou bem, eu acho que eu posso me salvar assim através das minhas obras, eu acho assim que eu estou numa condição boa, que não preciso de Jesus não, eu acho que eu só preciso fazer umas caridades. Mas não importa o que nós achamos sobre nós mesmos. O que importa é o que a Bíblia diz. E o que Jesus Cristo vai dizer sobre essa igreja aqui, ó? Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Essa igreja rica, irmãos, Jesus Cristo está chamando essa igreja rica, esses crentes ricos, de miseráveis. Vocês não conseguem enxergar a condição miserável em que vocês estão. Vocês não conseguem enxergar. Se vocês pudessem enxergar a condição miserável que vocês estão, vocês choravam de ver a condição perdida que vocês estão. Glória a Deus. Né, irmãos? Olha só como Jesus Cristo enxerga as coisas. Né? A gente pode estar lá com o nosso carro de 200 mil reais, a gente pode estar com a nossa mansão de 5 milhões, e Jesus Cristo diz para nós: se você soubesse da sua condição miserável, se você soubesse o quanto você é pobre, sabe, o quanto você está cego, o quanto você está nu, né? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Sabe, vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar a condição miserável de vocês. E por que eles não conseguiam enxergar a condição miserável deles? Né, irmãos? Porque o mundo havia influenciado a igreja. Não era a igreja que havia influência, não era a igreja que estava influenciando o mundo. Né? Eles estavam sendo influenciados pelo mundo à sua volta. Né, irmãos? E qual que é o padrão de santidade no mundo à nossa volta? Né, irmãos? Qual que é o padrão de salvação do mundo que está à nossa volta? Né, irmão? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você não rouba, você não deseja o mal, você está salvo. Esse é o padrão de santidade das pessoas no mundo. Você ter compromisso com Deus,
não precisa ter zelo, não precisa ter fervor. Esse é o padrão de santidade do mundo, sabe? E os crentes pegam, influenciados por isso, eles vêm para dentro da igreja, né? Eles vêm para dentro da igreja e eles começam a cultuar Deus desse jeito. Não, tudo bem, mais ou menos, a gente vai fazendo aqui, aos pouquinhos aqui, o que dá, o que não dá. Não precisa ter aquele compromisso, né? Aquela responsabilidade, aquele zelo, aquela alegria. Não, quando chega a hora de ir para o culto, a gente fala assim, meu Deus, tem que ir para o culto hoje, meu Deus, eu queria tanto ficar em casa, mas a gente vai, né? Sem alegria, né? Esse é o padrão de santidade do mundo, né? Uma coisa obrigada, assim. Sabe, irmãos, na vida cristã, irmãos, na vida do crente quente, não é assim que funciona. Glória a Deus. Na vida do crente quente, irmãos, ele mal pode esperar pelo próximo culto. Glória a Deus. Tá, irmãos, ele mal pode esperar para conhecer mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Tá, irmãos, é algo que enche o coração dele de alegria, de satisfação. Glória a Deus. Tá, irmãos, quando acontece alguma coisa que não dá para ele ir no culto, ele perde o culto, parece que faz um ano que ele não vai no culto. Sabe, é algo que deixa ele assim, meu Deus do céu. Né, irmãos, na vida dos salvos, irmãos, há essa alegria, esse contentamento, essa satisfação. Não é esse sentimento de obrigação, né, irmãos, mas é um sentimento de que Deus precisa ser glorificado. Glória a Deus, Senhor. Deus precisa ser cultuado. Deus precisa ser louvado. Né, irmãos, ele não está indo na igreja para se salvar. Ele está indo na igreja porque foi salvo. Porque ele precisa glorificar o seu Salvador. Né? E Jesus está mostrando, vocês estão cegos, estão nus. Então, Jesus Cristo, após mostrar a condição caída deles, Jesus Cristo vai mostrar para eles qual é a solução. Porque não basta dizer que eles estão perdidos. É preciso Jesus Cristo mostrar agora o que eles precisam fazer, né, para serem salvos. E ele vai dizer, portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Né? Então Jesus Cristo vai dizer o que para eles? Eu vou dar um conselho para vocês: que vocês comprem de mim verdadeiramente ouro, riqueza. Né? Jesus Cristo não vai dizer para eles, vocês precisam fazer mais caridade, vocês precisam ser pessoas melhores. Não, Jesus Cristo está dizendo, sabe, o único jeito de vocês se salvarem é através de mim. Glória a Deus. Sabe, vocês precisam comprar ouro de mim. Muitas vezes você está falando para os crentes que eles estão numa condição caída, que eles estão numa condição perdida, e eles estão dizendo, não, eu vou tentar melhorar, sabe, eu vou tentar fazer, sabe, eu vou tentar agir. Não, você não vai tentar nada. A primeira coisa que você vai fazer é reconhecer a sua incapacidade de fazer qualquer coisa, e ir aos pés de Jesus Cristo e pedir para que Ele te conceda o dom do arrependimento, o dom da santificação, porque Ele comprou para você essas coisas lá na cruz. Glória a Deus. Então, a única coisa que você vai fazer é reconhecer que você não pode fazer nada. Glória a Não, irmãos, mas os crentes hoje não, eles acham que é eles que estão fazendo, eles acham que é eles que tem que fazer, é eles que tem que caminhar, e quando é eles que tem que fazer, é tudo um fardo. É tudo um fardo porque é ele que tem que fazer, ele não tem capacidade para fazer. Né, irmãozinho? É ele que tem que congregar. Então, se é ele que tem que congregar, ele não tem alegria para congregar. Né? Porque depende do esforço dele. Né, irmãos? Depende, mas se ele entendesse a sua incapacidade de ter alegria em si mesmo, ele buscaria a sua alegria em Jesus Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Aí, verdadeiramente, ele teria alegria para buscar a Deus. Né, irmãos? Teria forças para vencer o pecado, teria forças para se santificar. Irmãos, se ele reconhecesse a sua e essa vida cristã, irmãos, a vida cristã somos nós reconhecendo a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa e buscando a nossa capacidade em Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que é muito perigoso quando nós pegamos crentes dizendo, não, agora eu estou fazendo, agora eu aprendi, agora eu vou fazer isso, não, nunca somos nós fazendo nada. Sempre somos nós reconhecendo a nossa incapacidade e buscando a nossa capacidade em Jesus Cristo.
Né, irmãos? Ele pagou os nossos pecados. Ele comprou para a gente a capacidade de a gente viver uma vida santa. Ele comprou para a gente a capacidade, irmãos, da gente vir aqui no culto hoje com alegria para glorificar a Deus. É só Ele que pode proporcionar isso para a gente. Né? E não é uma coisa difícil, irmãos, né? Não é uma coisa difícil, é impossível, irmãos. É impossível porque depende de um milagre, depende de Deus. Não depende da nossa atitude. Se dependesse da nossa atitude era difícil, mas é impossível para nós. Depende de um milagre de Deus. Então é preciso, irmãos, reconhecermos a nossa incapacidade e buscarmos esse milagre de Deus. Sabe, irmãos, é Deus que concede isso, não é algo que flui de nós. Né? Havia um grande pregador, irmãos. Eles perguntaram para ele assim: como você quer ser lembrado após a sua morte? E o pregador falou assim: eu quero ser lembrado como um grande pecador salvo pela graça de Deus. Né, irmãos? Não era ele que era um grande pregador. Não, irmãos, havia um grande Deus que estava movendo um pobre pecador. Era isso que era, e essa é a nossa vida, irmãos. Somos nós nos movendo. Então Jesus Cristo vai dizer: eu aconselho vocês que vocês comprem roupas brancas para cobrir a sua vergonha. Somente Jesus Cristo pode proporcionar para nós, irmãos, vestes brancas. Pode cobrir a nossa vergonha, pode cobrir os nossos pecados, pode cobrir a nossa nudez. Fora Jesus Cristo, nada pode nos salvar, nada pode nos dar vestes brancas, nada pode cobrir a nossa vergonha, né, irmãos? E compra o melhor colírio, que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Somente Jesus Cristo, irmãos, pode abrir os nossos olhos. Glória a Deus, Senhor. Somente Jesus Cristo pode abrir os nossos olhos. Por quê? Porque os perdidos estão com os seus olhos fechados. Glória a Deus. Sabe, eles não sabem que estão com seus olhos fechados. Eles acham que enxergam. Mas somente Jesus Cristo pode abrir os olhos dos perdidos. E é por isso, irmãos, que nós oramos para os perdidos. Nós não mandamos eles tomarem uma atitude. Nós oramos a Deus e nós falamos com Deus: Senhor, abra os olhos desse perdido aí, porque ele não está enxergando. Né, irmãos? Por isso que a gente simplesmente prega a palavra de Deus, a gente simplesmente proclama a verdade da palavra de Deus e ora a Deus. Não adianta ficar discutindo com o perdido, não adianta ficar brigando com ele. Não, você tem que congregar, porque onde já se viu? Onde já se viu você nessa vida aí? Onde já se viu você falando palavrão desse jeito? E você não honra a Deus? Onde já se viu? Não adianta ficar brigando com o perdido. A única coisa que a gente faz é proclamar a verdade da palavra de Deus, que já é extremamente ofensiva para ele, que ele já nem quer ouvir. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Mas quando ele ainda consegue ouvir, ainda consegue falar, né, irmãos? Já é o suficiente. É a palavra de Deus que precisa. Muitas vezes a gente quer ficar fazendo terapia com o pecador. A gente quer ser o terapeuta do pecador, né? Não, vamos falar com jeitinho, porque tem certas coisas aqui que vai magoar o pecador. Vamos falar com jeitinho com o pecador, tentar uma nova abordagem. Não, o evangelho não tem uma nova abordagem. O pecador nunca vai gostar de ouvir o evangelho, porque o evangelho é ofensivo para ele. Não, irmão, mas a nossa responsabilidade é pregar a palavra do jeito que ela foi nos passada, né? Não é tentar amenizar nada, né, irmãos? E Jesus Cristo vai dizer: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, sê pois diligente e arrepende-te. Né, irmãos? Por que Jesus Cristo está mandando essa carta aqui para essa igreja aqui? Porque havia salvos ali, querendo ou não, essa era a igreja, né, irmãos? E quando nós somos a igreja de Cristo, Ele é aquele que vem e fala com nós, e as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a voz do seu pastor. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Se nós somos ovelhas de Jesus Cristo, nós vamos nos atentar para a voz de Jesus Cristo, né, irmãos? Nós vamos nos atentar. Os únicos que não vão ouvir a voz do pastor são os bodes não vão ouvir. Mas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E como Jesus Cristo tinha salvos nessa igreja, Jesus Cristo estava falando com essa igreja.
Se Jesus Cristo está mandando essa palavra aqui hoje, é porque existem salvos aqui nessa igreja. Glória a Deus. Né, irmãos? E os salvos, eles vão ouvir a voz de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né? Eis que estou à porta e bato. Né? E é muito interessante, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus Cristo sabe que é um ou outro que vai ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, não é todo mundo que vai ouvir a voz, não. É um ou outro que, puxa vida, é mesmo, meu Deus do céu. Como que eu não vi? É um ou outro. A maioria vai deixar Jesus Cristo lá fora, lá. Glória a Deus. Né, irmãos? É como se nós fôssemos fazer uma visita. Ó, vamos fazer uma visita. Quem que a gente vai chamar? Ó, chama todo mundo, mas chama Jesus, porque Jesus estraga todas as visitas. Jesus estraga todas as visitas. A gente quer entregar as bênçãos, a gente quer fazer o show, sabe? A gente quer deixar o pecador feliz. O Jesus Cristo vai e fala que o pecador é um perdido. Acaba com a alegria do pecador. Deixa Jesus Cristo para fora. Né, irmãos? É o que as igrejas estão fazendo hoje. Não, a gente quer pregar as bênçãos, a gente quer operar um milagre, a gente quer falar que esse ano aqui vai ser o ano da virtude, o ano da promessa. Jesus Cristo pregando estraga tudo. Jesus Cristo pregando estraga tudo, porque ele fala que vai vomitar os perdidos, né? E manda todo mundo embora. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não comer do meu sangue não tem parte. E Jesus Cristo estraga tudo. Tá, irmãos? Um ou outro que vai se atentar para aquilo que Jesus Cristo fala. Glória a Deus, Senhor. Grande parte da igreja vai deixar Jesus Cristo lá fora. Santo Senhor. Né, irmãos? Que nós venhamos a ser aquele, né, irmãos, que vai ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para dizer. Eis que bato a porta, não é Jesus Cristo batendo no coração do ímpio, não. Né, irmãos? Eis que estou à porta e bato, é Jesus Cristo falando para a sua igreja: ó, vocês vão continuar mesmo fazendo culto aí, me deixando para fora? Vão continuar? Até quando vocês vão continuar fazendo culto aí, me deixando para fora? Né? Até quando vocês vão continuar aí fazendo uma pregação centrada em si mesmo, sendo que eu deveria ser o centro da pregação? Até quando? Até quando vocês vão deixar eu lá fora? Até quando? Né, irmãos? É Jesus Cristo falando esse tipo de coisa. E alguns vão se atentar e vão dizer: puxa, é mesmo. Precisa deixar Jesus Cristo entrar. Precisa fazer um culto centrado em Jesus Cristo. A gente precisa, meu Deus do céu, a gente precisa fazer uma pregação centrada. Sabe, irmãos, é um ou outro. Né? E a palavra de Deus diz bem claro, né? Se alguém ouvir a minha voz, é alguém, é um ou outro. Né, irmãos? E o que vai acontecer com aquele que ouvir a voz de Jesus Cristo, que verdadeiramente for a sua ovelha? Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Né, irmãos, olha só, existe uma grande recompensa. Existe uma grande recompensa. Se nós tivéssemos sido chamados numa empresa famosa para ganhar muito dinheiro, sabe, irmãos, a gente ficaria ansioso para dar o nosso melhor para receber aquele salário alto. Né, irmãos? Se nós, irmãos, caminharmos com Deus, formos zelosos, se nós formos dedicados, se nós dermos o nosso melhor, e se nós dermos o nosso melhor, é porque Ele que operou em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, né, irmãos? Se nós conseguirmos, irmãos, a recompensa é enorme. É muito mais do que um emprego bom, irmãos. Glória a Deus. É muito mais do que um salário bom. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a recompensa é muito maior do que uma casa, um carro. Né, irmãos? Nós vamos reinar por toda a eternidade com Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso daqui, irmãos, isso aqui é real, irmãos. Isso aqui não é um conto de fadas, não. Né? As pessoas acham que precisam enfrentar o mundo real. Sabe por que eu não tenho muito comprometimento com Deus? É porque eu preciso enfrentar o mundo real, preciso ganhar dinheiro. Não, irmãos, isso daqui é o real, irmãos. É isso daqui que é real. Aquilo lá não é real, não. A hora que morrer, não vai dar em nada no fim das contas. Isso daqui é real. Isso daqui faz a diferença. Isso daqui vai fazer a diferença lá no fim, lá. E a hora que a gente estiver perdido, a hora que estiver perdido lá no inferno, lá vai dizer: meu Deus, eu não me atentei para as coisas reais, meu Deus do céu. Glória a Deus, Senhor. Não me atendei, sabe, irmãos? Isso daqui é o real. E se nós soubéssemos disso, irmãos, no fim da nossa vida, a gente vai lá: puxa vida, eu podia ter me dedicado mais. Sabe, podia ter tido mais alegria, podia ter tido mais fervor, podia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Né, irmãos? A recompensa é enorme. Né? Aquele que tem ouvidos,
Compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Glória a Deus. Né, irmão? Só não ouviu quem tapou os ouvidos. Quem não tapou os ouvidos, ouviu. Né, irmãos? E o quão importante é ouvir. Porque muitos já nem querem ouvir mais. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Muitos fogem. É como Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou e Deus foi lá, cadê Adão e Eva? Estava escondido. Né, irmãos? Hoje os pecadores estão se escondendo. Sabe, irmãos? Eles saem correndo. Ele não quer saber das coisas de Deus. Ele não quer saber de palavra, ele não quer saber de nada. Começa a falar de Deus com ele, peraí que eu vou fazer outra coisa. Ele muda de assunto. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas se você está aqui, se você tem ouvidos, se você ouviu, atente-se para aquilo que o Espírito de Deus revela às suas igrejas. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É algo grandioso, irmãos. E nós deveríamos, irmãos, levar isso em conta, como se a nossa vida dependesse disso. E pode ter certeza, ela depende. Glória a Deus, Senhor. Ela depende, irmãos. É preciso, irmãos, que nós venhamos a enxergar as 7 igrejas do Apocalipse, irmãos, como sendo todas as igrejas existentes no mundo. É preciso olharmos as virtudes de cada uma, os defeitos de cada uma, irmãos, para que nós venhamos a corrigir os nossos defeitos. Glória a Deus. E o defeito dessa igreja, irmãos, é que ela era morna. Glória a Deus. O fato dela ser morna, muitas vezes, é algo tão natural para as pessoas, a mornidão. É algo que as pessoas enxergam tão bem. Não, tá morno. Antes era frio, agora tá morno. Faz 30 anos que tá morno, sai do morno, mas tá bem. Antes era frio. Não, irmãos, é uma coisa terrível ser morno. Porque antes fosse frio há 30 anos. E pelo menos ele poderia um dia se converter e se tornar um crente quente. Então, irmãos, que na nossa vida cristã nós venhamos a ser quente. Para que nós venhamos a ser quente, irmãos, é preciso que nós venhamos o tempo inteiro estar colocando lenha na fogueira. Glória a Deus. É preciso que nós venhamos o tempo inteiro estar nos dedicando à verdade da palavra de Deus, irmãos. Não dá para ser quente, irmãos, não fazendo nada. Né, irmãos? Quantas vezes você leu um estudo bíblico, a gente deu um estudo bíblico, você pegou o estudo bíblico e leu na sua casa? Né, irmãos? Quantas vezes, deixa eu pegar tanto estudo bíblico que a gente deu, deixa eu ver aqui, o estudo bíblico que a gente já passou. Né, irmãos? É capaz de muitos crentes nem ter a folha a mais, ter perdido as folhas. Né, irmãos? O quanto, irmãos, o quanto se perde, quanta dedicação a gente tem, irmãos. Né, irmãos? Tudo isso a gente deveria estar guardando como um troféu, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Tudo isso deveria estar entrando dentro do nosso coração. Né? Essas coisas não podem se perder, irmãos. Ou nós alimentamos esse fogo e nós mantemos ele sempre aceso, ou ele vai se apagando cada vez mais. E quando ele apagar de vez, irmãos, é muito difícil, irmãos, reacender ele de novo. Glória a Deus. Porque isso pode significar que nós nunca fomos uma ovelha. Simplesmente parecíamos uma ovelha. Parecíamos um salvo. Parecíamos um eleito. Mas o tempo, sabe, irmãos, o tempo é um teste que mostra os verdadeiros crentes. Glória a Deus. Os verdadeiros salvos. Porque ainda que eles caiam na lama de vez em quando, os verdadeiros salvos se levantam. Né, irmão? Não são como os perdidos que caem na lama, rolam na lama e ficam na lama. Né, irmãos? Que nós venhamos a nos levantar, irmãos, e que cada dia mais possamos ser crentes firmes, fiéis e verdadeiros na presença de Deus. Glória a Deus. Essa palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.